Eu quero nesta noite convidar vocês para estar lendo comigo no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 8 a versículo 13, este texto sagrado. Eu queria que você lesse comigo esse texto, para a gente estar pensando junto e permitindo que Deus use a sua palavra, a palavra dele que é poderosa. Eu quero louvar a Deus, porque hoje eu ganhei uma Bíblia, né? Ganhada meio na marra, mas ganhei. Muito bom, estou amando essa Bíblia que eu ganhei de manhã. Aleluia, estava precisando muito dessa Bíblia, graças a Deus. Então eu queria que você estivesse comigo lendo esse texto aí, tá? Por favor, vamos ler todos juntos esse texto, para a gente estar alimentando o texto, para a gente ter ideia do que está fazendo, do que está lendo, do que está ouvindo, tá bom? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará a cinza do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocar ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto do fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Mais uma vez, não deve ser apagado. Muito bem. Livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que trata dos assuntos um livro do Velho Testamento, que trata de alguns assuntos do cerimonial do Antigo Testamento, né? E ele reporta, ele ensina, ele traduz, ele mostra para a gente as instruções acerca do que era feito naquela época, durante o Antigo Testamento, durante o templo, né? Na antiguidade. Não tem nada a ver com a gente, mas é um livro que especifica, que historia, né? Que conta para a gente como era aquela época, o modo de que como as pessoas serviam a Deus. Então nós temos no livro de Levítico, nós temos uma instrução sobre a oferta e o ofertante, tá? A oferta e o ofertante. Então nesse livro, oferta, ofertante, nós temos também as ofertas chamadas ofertas queimadas, ofertas voluntárias, ofertas pacíficas. Eu não sei se você entender muito isso não, só você escuta que onde eu quero que você chegue. Mas então, as ofertas, tanto as ofertas como o ofertante, elas tipificavam a pessoa de Cristo, tá? Tipificava a obra de Jesus. Então Jesus Cristo é a oferta perfeita e ele também é o ofertante perfeito, tá? Jesus Cristo é a oferta perfeita e também é o ofertante perfeito. Então nós temos nesta informação de Levítico acerca desses acontecimentos, de instruções como era procedida as ofertas, como era procedido o ofertante e assim por diante. Então nós temos ali, portanto, as instruções sobre como devia ser feito as ofertas, e nós temos lá o altar do holocausto, né? O altar do holocausto. Esse altar do holocausto era onde era queimado as ofertas queimadas. O que era a oferta queimada? Aquilo que devia ser colocado no fogo, né? No fogo. Então, o holocausto era o primeiro altar. Era a introdução ao templo, era o altar de holocausto. O altar de holocausto corresponde aos aspectos divino de Cristo, tá? Do holocausto nós vemos Cristo correspondendo ao aspecto divino, né? E quando na expiação do pecado, nós vemos Cristo satisfazendo as profundidades da necessidade humana. Então por isso que Jesus é a oferta perfeita
e é o ofertante perfeito, tá? Então esta é o primeiro entendimento que você precisa entender sobre isso aqui. Jesus é a oferta perfeita e o ofertante também perfeito. Bom, no altar de holocausto nós encontramos lá a oferta de vidas, né? A entrega de vidas, entrega sem reserva, dedicação ao Senhor. Nós encontramos isso aí registrado lá em Romanos 12, capítulo 1, onde nós encontramos sobre a instrução, ou esse texto, ele neotestamentário, né? Para nós, aplicando assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, esse texto aqui, o apóstolo Paulo está trazendo esse texto levítico para esta prática nossa neotestamentária, nossa prática cristã dos dias de hoje, dia da igreja, como nós devemos proceder. Também nós estamos aqui como ofertante, como trazer a nossa oferta, da mesma forma. Então nós estamos aqui neste culto, nos ofertando e trazendo a nossa oferta também, né? Agora, veja bem, a oferta tanto era reparatória, como também era restauradora da comunhão, tá? E simbolizava o compromisso de um homem para com Deus. Então a oferta era isso, era um modo, era uma forma das pessoas estar reparando alguma deficiência, ou recuperando alguma coisa que precisa recuperar, restaurando alguma coisa. Então a oferta era isto. Então as ofertas naquela época era dividida em duas classes, né? Era chamada ofertas voluntárias e as ofertas compulsórias, obrigatórias. Então, eram ofertas voluntárias e as compulsórias, que era obrigação, era obrigatória. A explicação é assim, que não se podia ofertar as ofertas voluntárias sem antes ter cumprido a obrigação no altar do holocausto, né? Ou seja, essa que era a ideia. Você não podia apresentar suas ofertas voluntárias, que eram chamadas ofertas de manjares ou ofertas pacíficas, sem antes ter passado no altar, tá? No altar de holocausto. Isso quer dizer o seguinte, para nós, traduzindo para nós o seguinte: nenhuma oferta nossa tem validade que não seja nós antes tenhamos passado pelo altar da cruz, do Calvário, da morte expiatória de Cristo, tá? É em Cristo que nós podemos ofertar algo aceitável, agradável para o Senhor Deus, tá? Então a explicação era nesse sentido. Olha, uma coisa bem clara no Levítico tanto a oferta quanto o ofertante não podia ser como o homem queria ser, tá? Como o homem pensava ser o correto. Tudo tinha que ser como Deus queria, como Deus pensava. Olha, não era, mas era como Deus queria, como ele instruiu, tá? Como ele fazia os detalhes, a formalidade, o modo, tudo era como Deus queria, não como o homem quer. Então, veja bem, a oferta, para ser aceitável, ela tem que ser aceitável aos olhos de Deus, né? Aceitável com as seguintes características. Uma oferta aceitável tem que ter 3 características, de acordo com Romanos 12, versículo 1. Tinha que ser santa, tinha que ser viva e tinha que ser agradável, tá? Santa, viva e agradável. Por que viva? Porque Deus aceita a oferta de vivo, de vida. Deus não aceita a oferta de morto, tá certo? Então tem que ser oferta de vivo. Quem está vivo no espírito, quem tem vida para ofertar no altar, Deus quer no seu altar vida. Tinha que ser santa. Deus não aceita oferta de pecador. Deus não aceita oferta de imundo. Deus não aceita oferta de ímpio. A oferta de Deus tem que ser de santo, tá? De santo. Deus só aceita oferta em seu altar de santo, tá? De santo. Então a oferta tinha que ser viva e tinha que ser santa. Em terceiro lugar, a oferta tinha que ser agradável. O que é uma oferta agradável?
Uma oferta agradável é segundo o padrão estabelecido por Deus, tá? Agradável porque Deus agradou, Deus aprovou, Deus homologou aquela oferta. Isto eu aceito. Essa de acordo com o que eu propus a vocês. Então, nós temos, portanto, esta informações preliminares sobre oferta e ofertante. No versículo 9, Levítico 9, 24, a primeira vez que montaram o altar de holocausto, a primeira vez que construíram esse altar conforme o receituário, conforme a engenharia, conforme a arquitetura que Deus passou a Moisés. Esse altar, ao ser montado, ao ser colocado o novilho sobre o altar, o fogo não foi o homem que acendeu, o fogo foi Deus quem acendeu. Levítico 9, 24, fala sobre o fogo divino da parte de Deus, né? Ou seja, o fogo veio de Deus e acendeu as brasas sobre o altar. Então este fogo não tem origem humana, tá? Esse fogo não é uma invenção do homem. Este fogo aqui que queima o altar não é uma fórmula do homem. Esse fogo é originalmente, definitivamente vindo de Deus. É Deus que acende, é Deus que origina, Deus que é a origem deste fogo espiritual no altar. Ao contrário disso, você vai ver também em Levítico capítulo 10, que algumas pessoas, alguns sacerdotes, pensaram que podia inventar fogo diferente, né? Chamaram fogo estranho, né? E Deus não admitiu, não aceitou, não permitiu e consumiu aqueles sacerdotes que quiseram trazer fogo estranho ao altar. Então, este fogo que nós estamos falando de hoje aqui, é um fogo exclusivamente da parte do Senhor nosso Deus. Muito bem, quando nós falamos em fogo na Bíblia, nós podemos pensar fogo como castigo ou fogo como vingança. Mas quando nós falamos em fogo aqui com base em Levítico capítulo 6, nós estamos falando em fogo como ação, como atuação do Espírito Santo sobre nós, tá? Atuação do Espírito Santo sobre nós, tá? Então este é o fogo que vem do Espírito Santo sobre nós. É este fogo que nós encontramos no Pentecoste, que estavam todos reunidos lá no cenáculo, quando de repentemente veio um vento, um vento impetuoso, um som como vento impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo repartidas sobre todos, e todos falavam em línguas conforme Deus permitia que falasse, né? Nós encontramos também no capítulo 4, versículo 4 de Isaías, nós encontramos também sobre este evento aqui de fogo do Espírito Santo, fogo proveniente do Espírito Santo, aonde fala assim para a gente: olha, quando o Senhor tiver lavado a impureza de Sião e tiver limpado por meio do seu espírito de julgamento e de um espírito de fogo, sangue derramado sobre Jerusalém. Então está referindo aqui este fogo como fogo do Espírito Santo, tá? Fogo do Espírito Santo. Muito bem, veja bem, os serviços espirituais eram realizados por sacerdotes, né? Era um sacerdote que realizava os serviços espirituais no templo, né? E nós encontramos também esse texto sendo explicado, sendo trazido para nós, numa explicação, nós como igreja, que nós somos sacerdotes de Deus, sacerdócios reais, né? Que nós ofertamos sacrifício vivo ao Senhor Deus. Então todos nós, de uma forma coletiva, de uma forma comum, nós somos pessoas que prestamos serviços espirituais ao Senhor nosso Deus, né? Então os nossos serviços são realizados na condição de ministrantes de serviços espirituais. Agora, o altar do holocausto tipificava a cruz de Cristo, o início de qualquer iniciativa
de qualquer caminhada, de qualquer começo, para você estar tendo direito a viver, a satisfazer as exigências, a contemplar Deus e assim por diante, né? Agora, eu queria que você entendesse uma coisa, antes que eu procurasse resumir aqui essa palavra. No altar havia, portanto, em destaque a oferta, havia a lenha que gerava as brasas e as cinzas do altar, tá? A cinza do altar. É interessante que Deus, ao tratar com Moisés, ele explicou, ele detalhou, ele instruiu acerca das cinzas, né? Ele falou bem claro aí, ó, as cinzas, vocês terão que recolher a cinza, vocês vão colocar ao lado do altar, depois você visto a roupa nova, pega aquela cinza e leve para um lugar longe, fora do acampamento, para vocês ter lá um lugar, como um cerimonial, um lugar santificado, para vocês jogarem a cinza. Então a proposta era essa. Agora, a gente tem que aplicar, trazer para nós, o que quer dizer isso? O que quer dizer cinza? O que é a cinza? A cinza é o lixo da carne queimada, tá? A cinza é o lixo da carne queimada, é o lixo da lenha queimada, né? Aí, como isso é espiritual, eu tenho que trazer para o sentido espiritual. Eu tenho que aplicar a cinza nesse contexto à minha vida, aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo queimou em nós e que nós precisamos jogar para bem longe. Ou seja, assim como a lenha queimada, a oferta queimada gerava cinza, e o sacerdote era incumbido, era responsável, era obrigado a tirar a cinza, tirar fora do altar e jogar para longe. Da mesma forma, o Espírito Santo, ao aceitar a sua vida, ele queima tudo aquilo que precisa ser queimado, e ao queimar, a gente precisa jogar a cinza para fora, tá? Então o que é a cinza? A cinza, irmão, ela claramente são algo contagiante. Eu não, a cinza é contagiante. Por que a cinza é contagiante? Ela gera fumaça, gera toxina, impede as brasas vivas de permanecerem acesas, não é verdade? Que é a cinza? A cinza é o resto do velho homem, tá? A cinza é o resto do velho homem, né? São as podridões da velha natureza. São as podridões da velha natureza. São os desejos perversos que de vez em quando querem voltar para nós. São as saudades, as práticas indesejáveis que nós tínhamos, as invejas, as recordações dos pecados que nós cometimos, as influências perversas, as amizades perigosas, os conselhos diabólicos, o ressentimento, as mágoas, os ódios, a amargura, a falsidade, a mentira, o pensamento sujo e as coisas mais. Tudo isso, na verdade, é coisa queimada no altar e que nós temos que jogar fora, longe da gente. O problema é que muita vezes a pessoa converte, a pessoa entrega para Jesus, Jesus salva ela, Jesus abençoa ela, mas ela pega a cinza da sua velha natureza e põe perto de você, né? Perto de você. Você sempre está sendo contaminado, as toxinas do homem velho, as toxinas do homem perverso, as toxinas dos pensamentos devidos, sempre você está sentindo os efeitos ou sendo contagiado por isso. Então a recomendação era essa: pegar essas cinzas e jogar lá para longe, né? Não podia jogar perto do altar, não podia colocar perto do altar. Sabe o que eu entendo com essa explicação? A gente não pode fazer depósito de lixo perto da gente, tá? A gente não pode fazer um depósito de lixo perto da gente.
principalmente depósito de cinza, tá? Você não faz isso, tem certeza. A cinza que você recolhe aí, você não tem fogão caipira, mas a cinza que você pensa que você vai recolher, você não ponha na sua casa para fazer um enfeite de mesa, não é? Você não põe para ser um enfeite com a flor colocada dentro daquela cinza. Não, a cinza você colocou para jogar fora, né? Para jogar fora. Então aqui é a ação do Espírito Santo em nós, dizendo: olha, tudo que o Espírito Santo queimou do velho homem, da velha natureza, a gente tem que não deixar mais que isso contamine a nossa vida, né? Há uma ideia do criminalista, né? Quem é advogado criminalista sabe disso. Igual o irmão Fleury, né? Tem uma ideia que fala assim: todo criminoso volta ao lugar do crime. Todo criminoso volta ao lugar do crime, né? É uma ideia de direito, né? Direito. O que quer dizer isso? É que a pessoa, na sua culpa, volta onde ele cometeu o seu erro. Agora, o que nós queremos entender aqui, que nós fomos libertos para nunca mais voltar no estado em que nós éramos escravizados. Nós nunca mais queremos ter interesse de voltar ao que nós éramos antes de nós aceitarmos a vida, a salvação em Cristo Jesus. Agora, eu concluo assim aqui com o seguinte: olha, há pessoas que constroem dentro de si o seu lixão particular, o seu lixão particular, sai do inferno, mas o inferno não sai dentro dele, A pessoa sai do inferno, mas o inferno não sai de dentro dele. Sai do pecado, mas o pecado não sai de dentro dele. Sai do lixo, mas o lixo está dentro dele. Então, esta é a mensagem, a mensagem do Espírito Santo. Põe para fora, joga para fora, distante do seu acampamento espiritual, do seu arraial espiritual, tudo aquilo que é cinza, e nesta noite a proposta do avivamento é isso, é Deus nos convidando a limpar as cinzas das nossas vidas, para que apareçam as brasas vivas e o fogo do Espírito Santo aceso em nosso viver. Aí tem a cinza e temos outro problema, que é o chamado queima de gordura, né? Queimar gordura. Fala bem, queimar gordura, não é? Lá o texto fala, que nós lemos aí, que o sacerdote era obrigado a estar queimando a gordura. E a gordura desse texto aí de Levítico é tudo aquilo que é excesso. Gordura é o combustível para as brasas queimar melhor, não é? Quem é churrasqueiro aí sabe, né? A gordura cai nas brasas, o fogo atiça, né? Então, gordura é o combustível para as brasas queimar melhor, né? O que é gordura? É o excesso das vaidades, tá? É o excesso do orgulho, da confiança pessoal, é a frieza espiritual, é a sonolência, é o comodismo, é o cansaço, é a obesidade espiritual, é o desconforto espiritual. Isso é gordura, e que nós temos que queimar no altar, para que apareça fogo do Espírito Santo em nosso altar espiritual. Aleluia. Agora, veja bem, olha, vamos trazer para o texto aqui uma informação que interessa para nós. O texto fala que era responsabilidade pessoal, particular, dos sacerdotes, eles estarem mantendo o fogo aceso sobre o altar, tá? Era responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso sobre o altar. Aí, meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Você que recebeu o Espírito de Deus, você que recebeu a salvação em Jesus, você que recebeu já as dádivas da vida espiritual, você que tem direito e acesso
a presença do Senhor Deus, você tem que saber o seguinte: a nossa oferta, chamada oferta pacífica, oferta voluntária, ela só vai ser aceita por Deus se o altar tiver fogo aceso. Tá certo? O que é ofertas voluntárias, oferta pacífica? É toda ação, toda atitude, toda prestação de serviço que engrandece, que glorifica o nome do Senhor. Tá bem? Agora preste atenção ao texto para você entender o que nós queremos que você entenda nesta noite. O texto diz bem assim para nós. Diz para nós nesse sentido. Olha, fala nós bem assim, bem claro sobre esta palavra que ele diz. Olha, o sacerdote dê a este mandamento Arão e seus filhos a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar aceso até manhã sobre brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Esta era a instrução do tabernáculo, era a instrução do altar de holocausto. Esta é a instrução que nós temos na Bíblia acerca de como servir a Deus. O nosso verdadeiro holocausto, o nosso verdadeiro altar de holocausto é Jesus. Tá bem? Nosso altar verdadeiro é Jesus. Jesus é que ofertou a vida dele sobre o altar para nos salvar. Muito bem, preste atenção aqui. Preste atenção para você ter entendimento que nós estamos querendo que você entenda. Muito bem, quando eu tenho a obrigação de manter esse fogo aceso no altar de holocausto, me está falando, é a minha obrigação pessoal, manter a minha comunhão viva, real, verdadeira em Cristo. Eu sou obrigado a renovar, a avivar esta comunhão todo dia, toda manhã, para que nunca eu perca, nunca eu tenha uma vida ofuscada, uma vida contagiosa, uma vida contaminada por coisa que perturbe a real, a verdadeira comunhão que eu devo ter no Senhor Jesus Cristo. Agora, a partir disso, irmão, é que as minhas ofertas vão ser aceitas. Porque tem muitas pessoas que ofertam, mas cresce do ofertante. Quer ofertar, mas esquece do ofertante. Deus quer oferta santa e quer também ofertante santo. A oferta tem que ser santa, mas o ofertante também tem que ser santo. Está me entendendo? O ofertante tem que ser santo e a oferta tem que ser santa e tem que ser conforme Deus estabeleceu que seja. Agora, que nós precisamos entender é o seguinte: nós vivemos de praticar ofertas pacíficas e voluntárias. Aquilo que é exercício, aquilo que é atuação, aquilo que é atividade, aquilo que é prestação de serviço. Nós estamos aqui neste culto, nesta celebração, praticando um serviço de culto, um serviço espiritual, na condição de sacerdote e ministrante das bênçãos do Senhor nosso Deus. Só que eu não posso estar praticando esse exercício que não seja sob o efeito do avivamento do Espírito Santo da minha vida. Amém? Eu não posso, a minha oferta não vai ser santa, não vai ser agradável e não vai ser uma oferta viva, que não seja uma oferta que esteja avivada pelo Espírito do Senhor Deus. A minha preocupação ao estar propondo à igreja este semana de avivamento, é exatamente isso que eu queria que você entendesse. A gente precisa estar acendendo as brasas sobre o altar espiritual da nossa vida. Irmão, é muito claro. Aqui não tem
nenhuma assim, pastor, o senhor quer que a igreja seja, nós chegamos aqui, tem a profecia, tem a língua estranha, tem a cura e tem milagre, tem expulsão de demônio. Não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo você na sua particularidade, na sua vida pessoal, você ter uma vida como um altar de holocausto, onde as brasas vivas estavam em evidência. Que a evidência da sua vida não seja o seu fracasso, que a evidência da sua vida não seja os seus pensamentos torpes, que a evidência da sua vida não seja as suas fraquezas, as suas debilidades, mas que a evidência da sua vida seja a presença, a glória, o manifestar a atuação do Espírito Santo. Esta é a intenção, esta é a proposta. E ao falar sobre isso, nós falamos bem claro, né? O efeito do fogo, o fogo queima, o fogo traz luz, traz calor, o fogo limpa, o fogo extermina o que tem que exterminar. Então entenda uma coisa, a gente precisa, sabe, deste fogo no altar, por alguma razão. Sabe por quê? As nossas gorduras que não são queimadas no altar, passam a ser obstáculo para a gente desfrutar de vida espiritual. Não estou falando aqui na sua gordura lateral, tá? Não estou falando aqui na sua gordura papal, eu estou falando na sua gordura espiritual. Sabe o que é gordura espiritual? É aquela canseira, aquele enfado, aquela sonolência, aquele comodismo, aquela falta de força, de ânimo, aquela falta de perspectiva, de alegria, de paz interior, de conforto espiritual. É isso, aquela vontade, aquele prazer. Hoje aqui o Davi Duque pregava de manhã, ele falando sobre Jesus Cristo, quando Maria foi ter no sepulcro, apareceu dois anjos, e dois anjos vestidos de branco, radiantemente iluminado, mas Maria estava tão fascinada por ver Jesus, que não deu atenção aos anjos, perguntou, foi para o anjo: onde está o meu Senhor? Amém? Onde está o meu Senhor? Então nós temos que ter essa proposta de vida espiritual, aonde nós tenhamos uma vida, aonde a verdade, a realidade, onde a real vida espiritual seja de fato sentida, vivida e experimentada em nós. Então a proposta nossa é essa: Deus, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva o ministério de cada um, aviva os dons de cada um, Senhor. Aviva a alegria da salvação nos teus filhos. Aviva, Senhor, a esperança no teu servo. Aviva, Senhor, a alegria de ser crente, de ser cidadão dos céus em cada coração. Essa é a proposta. Por isso convido você para ficar de pé mais uma vez, para nós estarmos orando. Eu quero pedir para você, eu quero orar por você nesta noite. Glória a Jesus. Eu quero clamar por Deus nessa noite, para que antes da ceia, antes da gente participar dessa oferta, a ceia é uma oferta. Eu estou ofertando para Deus o meu gesto, a minha atuação. Eu estou ofertando para Deus a minha consciência. Eu estou ofertando para Deus o meu entendimento, que eu estou aqui para participar da comunhão, no corpo e no sangue de Jesus. Isso é serviço espiritual. Agora, só que esse serviço espiritual só pode ser aceito conforme Deus quer. Só pode ser aceito conforme o Espírito Santo estabeleceu para que fosse. Gente, não dá para a gente ser o que a gente quer. Não dá para a gente ser o que a gente pensa querer ser. Deus estabelece os detalhes para a gente, tá? Os mínimos detalhes Deus estabeleceu para mim e você viver. Eu não tenho como viver ou reclamar: Deus não me avisou isso, Deus não me disse isso. Não, Deus estabeleceu para mim e você o modo certo, a hora certa, tudo certo, conforme Ele quer, para que a gente possa ofertar uma oferta que seja santa, que seja viva e seja agradável ao Senhor. Amém? Aleluia. Não, vou dar um exemplo. A gente está orando. Isto aí. Amém.
nós estamos orando. Se você vai presentear alguém, você vai presentear alguém ou ser presenteado por alguém. Tem alguém que você não tem afinidade, você não tem consideração, não tem nenhum respeito, nenhuma admiração. Aquele presente, ele não é real, não é verdadeiro, não é sincero, não é. O bom presente, seja ele mais simples que for, é que você recebe ou dá a alguém que você tem uma profunda afinidade, um profundo respeito, uma profunda consideração, uma profunda admiração. Irmão, ofertar a Jesus, quando ele diz, eu quero que a sua oferta seja aceitável para mim. Sabe o que quer dizer isso? É quando eu estou, Senhor, eu estou ofertando o que eu sou, eu estou ofertando a minha vida, eu estou ofertando toda a minha vontade no teu altar, Senhor. Eu estou ofertando, Senhor, todo o meu desejo, que é te agradar em todo o sentido da minha existência, Senhor. Amém? Irmão, o culto tem que ser santo, o culto tem que ser vivo, e o culto tem que ser agradável. Deus não aceita culto de morto, Deus não aceita culto de ímpio e pecador, Deus não aceita culto de fogo estranho, alegria estranha, entusiasmo estranho, nada disso. Deus confere, Deus analisa, Deus avalia qualidade de oferta do altar. Amém? A ceia de hoje, você e eu, nós vamos demonstrar para Deus a qualidade da nossa oferta. Amém? A qualidade da nossa oferta que nós queremos ofertar ao Senhor, a qualidade da nossa prontidão em estar confessando Jesus. A minha vida, o sentido da minha existência é o Senhor. Eu queria que você entendesse isso, por favor. Por favor, não queira ser o que você pensa que você quer ser, porque o que você é não vale nada. A sua justiça, os seus pensamentos é lixão, viu? É lixão, é coisa do velho homem. O seu orgulho e as suas vaidades é lixão. Irmão, Deus aceita no seu altar homens e mulheres que foram banhados, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que foram transformados no Espírito, que tem vida de verdade, vida do Espírito, vida com abundância. É isso que Deus precisa. Por favor, deixa o Espírito Santo nesta noite manifestar na sua vida, assoprando as cinzas que perturba tanto. Aleluia, a glória de Deus manifestar, as cinzas que perturba tanto a sua alegria se evidenciar, as cinzas que perturba tanto os dons que Deus te deu, você ser usada e usado, as cinzas que perturba tanto você ter um deleite verdadeiro com Deus, as cinzas, as gorduras que precisam ser queimadas no altar e as cinzas serem retiradas. É isso que o Espírito Santo propõe para nós nessa noite. Toda gordura queimada no altar, toda cinza jogada fora. Sabe para quê? Para que a glória, o Shekinah de Deus seja real, verdadeiro em cada um de nós. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Você é sacerdote, você é ministrante, você é encarregado, aleluia, dos serviços sacerdotais. Você é obrigado a manter este fogo aceso, você é obrigado a retirar a cinza, você é obrigado a queimar as gorduras, você é responsável por deixar Deus estar operando verdadeiramente na nossa vida. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de glória,
Espírito de santidade, Espírito de renovo, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito de bênção, Espírito de salvação, Espírito de Deus que alegra, que guia, Espírito que vivifica, que salva, que liberta, que purifica, Espírito que consola, que edifica, Espírito que exorta, Espírito que fortalece, Espírito que dá a nós vida com abundância, que renova a comunhão, renova a alegria, renova a vida nesta noite, Pai Santo. Ó Pai da glória, assopra em nossa vida o teu poder purificador, Jesus, o teu poder renovador, Jesus. Nessa ceia, Jesus Cristo, nós como igreja vamos estar ofertando a Ti, Senhor. Nós somos, ó Deus, a Tua oferta nessa noite. Nós somos a Tua oferta e queremos ofertar o que é agradável aos Teus olhos, Jesus, o que é aprovável aos Teus olhos, Jesus, o que dá honra ao Teu nome, Jesus. Ó Deus, o que exalta o Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus, eu clamo a Ti por cada vida, por cada servo Teu que vai celebrar nessa noite a comunhão que Ele tem no Senhor, mediante esse ato de fé que é a ceia do Senhor. Amém, Jesus.